E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão estudando nessa quarentena? Já são quase 200 dias. Pra mim já passou quase um ano aqui, uma loucura. Não sei como é que tá aí na casa de vocês, mas aqui tá ficando louco, tá todo mundo ficando doido. O menino já sabe mexer na calculadora, o cachorro já faz a contabilidade, tá uma coisa maravilhosa aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática básica. Naquela nossa primeira aula a gente falou sobre número e tal, um pouco do sistema decimal. Aqui a gente vai continuar aquilo que a gente começou lá. Também vou colocar o exemplo e a partir do exemplo a gente dá uma olhada nos conhecimentos necessários para resolvê-lo e a partir daí a gente desenvolve. Não esquece de dar aquele like, não esquece de compartilhar, tá? Se inscreve no canal. Eu não fiz o blog, mas eu criei uma página do Facebook, Matemáticas Arri, tem uma página lá, você pode procurar, e lá eu disponibilizei tudo o que a gente está usando aqui. Em pouco tempo eu vou disponibilizar também uma lista de exercícios que é pra gente trocar uma ideia e vocês exercitarem e colocarem em prática o que a gente está vendo aqui, né? Matemática Básica, parte 2. Pra quem não gosta de matemática, é quase como um filme de terror, né? Imagina o tela quente. É o novo tela quente. Ainda tem tela quente? Ainda tem tela quente? Sim. Exemplo 7. Lembrando que eu estou continuando lá daquela aula. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em algum lugar. Provavelmente aqui em cima, né? E você acessa aí, assiste a aula. Depois vem para essa daqui para você saber como é que funciona. Escrevendo-se a associação dos números naturais sem separar os algarismos. Determine o algarismo que ocupa a posição 2342. Beleza. Vocês têm que lembrar do seguinte, lá na aula anterior eu resolvi uma questão muito parecida com essa. Aí você diz, Luiz, tu vai resolver a mesma questão 2 vezes? Vai abusar assim? Não vou, galera. O que é que eu vou fazer? Essa questão aqui, ela tem um diferencial e vocês vão ver qual é. Eu até prometi pra vocês que faria quando eu tava resolvendo uma questão lá. Eu disse, vai ter umas que vai ser diferente. E é essa daqui. Primeira coisa que você tem que saber, você vai ter que lembrar daquilo, né? Que a gente falou lá. Ele quer o algarismo que ocupa a posição 2342. Beleza. Primeiro a gente vai dividir os algarismos, né? Os números pela quantidade de algarismos. Então, os de um algarismo, os de 2 algarismos, de 3 algarismos, assim vai embora. Como foi falado já, números de 1 algarismos, a gente tem entre 1 e 9, 9. Como só tem um algarismo, então eu tenho 9 algarismos. De 10 a 99, números de 2 algarismos, eu tenho 90 números. Mas, como eles têm 2 algarismos, o que é que vai acontecer? São 180 algarismos que eu já escrevi, né? Do 1 até o 99 é só somar para saber a quantidade de algarismos que eu já escrevi. Eu vou somar esses dois, tá aqui, ó. 9 mais 180 dá 189, beleza. Aqui são números de 2 algarismos. Então eu escrevi já 189 algarismos contando os de 1 e os de 2 algarismos. Então o que sobrar vai ter 3 algarismos. Como é que eu tenho certeza disso, né? Como é que eu tenho certeza que tem 3 algarismos? Porque a gente viu lá na aula anterior que números de 3 algarismos eu teria que multiplicar por 3, então ficaria do 100 até o 999, que dá exatamente 900, vezes 3 dá 2700. Ou seja, o número 2342 com certeza vai contar somente com números de 3 algarismos. Por isso que eu vou subtrair o 189 do 2342 e o que sobrar, que é 2153, o que sobrar aí são números de 3 algarismos. Como são números de 3 algarismos, para saber até qual número eu já escrevi, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3. 3 algarismos, divide por 3. Então, 2153 dividido por 3, aí a gente pode aplicar aquela regrinha de divisibilidade que a gente vai falar aqui no canal nas aulas posteriores, mas eu já dou uma adiantada aqui, né? Quando é que um número é divisível por 3? 3. Né? Quando é? Quando a soma dos algarismos que formam esse número é um número divisível por 3. Então vamos lá. 2. Oi.
soma dos catetos é igual. Não, aí é outra coisa. Aí é Hipotenusa. outra coisa, não complica. Falar nisso, se você quiser saber uma forma de demonstrar o Teorema de Pitágoras, tem um stop motion muito massa aqui no canal. Depois você vai lá e assiste também, se não assistiu ainda, tá? Dá aquele like para ajudar o tio, por favor. Então vamos somar aqui, ó. 2 mais 1 dá 3, mais 5 dá 8, mais 3 dá 11. 11 não é divisível por 3. Logo, 2.153 também não é. O que é que a gente vai fazer? Vamos dividir e ver como é que o negócio funciona, tá? Então, dividindo, tá? Aqui eu fiz uma divisão tão bonita, pessoal. Isso aqui foi a coisa mais fofa. Olha! Quem ainda não sabe dividir ou tem complicações, tem problemas com divisão, vai nas próximas aulas aí. Provavelmente a próxima aula eu vou falar só sobre operações. Sou a prova viva de quem não sabia dividir e aprendeu. Viu? Ó, ensinei a ela, deu certo. Então, a gente vai ver aqui, além, né, de aprender a dividir, a gente vai ver algumas coisinhas especiais que existem aí nas operações e a gente nunca presta atenção. Ou o professor não ensina na sala de aula por falta de tempo, ou porque não quer mesmo. Nunca diga que é porque não sabe. Ou porque você tem medo demais do professor, né? É, e você acaba não perguntando e tal. Pode acontecer também. O professor de matemática tem medo de ser chato pra caramba. Eu sei disso. Não é o meu caso, mas eu sei. Então vamos dividir aqui, ó. Dividindo 2.153. Vou fazer a divisão direta. Depois eu explico como é que a gente faz essa divisão passo a passo, né? Aqui eu vou partir do ponto, né, acreditando que você sabe dividir, mas a gente vai ter aula sobre divisão, sim, tem calma. Então vamos lá, dividindo 2.153 por 3 dá exatamente 717 e sobram 2. Segura esse 2 aí, esse 2 vai ser importante pra gente. Então vamos lá, eu escrevi até agora, né, ó, 717 números de 3 algarismos. Só de 3 algarismos, como eu falei para vocês, né? O que sobrou com certeza tem 3 algarismos. Então, para saber até onde eu escrevi, até qual número eu escrevi, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos os resultados anteriores. Então, eu vou somar 9 mais 180 mais 717. Vou mudar aqui para o preto. Isso dá exatamente 816 números, tá? Números, não são algarismos, são números. Algarismos é isso aqui. Isso aqui é a quantidade de algarismos. Cadê? Tá aqui, ó. Quantidade de algarismos que foram escritos, né? Eu coloquei até aqui, ó, 189, tá? Aí o Luiz, tu tá dizendo que também são números, é porque é o seguinte, quando eu somei os de um algarismo, os de 2 algarismos e os de 3 algarismos até onde eu escrevi, deu exatamente até onde eu cheguei com os números, tá? Então aqui eu tenho os algarismos e tenho números também, quantidade de números que eu escrevi. Que foi explicado na aula passada. Que foi explicado na aula anterior. Então tem isso aqui, 816 números. Só que você vai ter que olhar o seguinte, o que é que aconteceu aqui? Sobraram 2. E esses 2 que sobraram são exatamente 2 algarismos que eu utilizaria, ou que eu vou utilizar nesse caso, para escrever o próximo número. Então eu parei no 816. Para quem é o próximo número? O próximo número seria o 817. Mas eu não tenho 3 números para escrever o 817, eu só tenho 2. Então o que é que vai acontecer? Eu vou escrever 816, bonitinho, né, do jeito que está aqui. Para chegar no 817 eu vou escrever quem? Eu vou escrever só o 8 e o 1. Como eu não tenho 3 algarismos, eu não posso escrever o 7. Então eu vou escrever só o 8 e o 1. Então o número que ocupa a posição 2342 é exatamente quem? É exatamente o 1. Tá aí resolvida a nossa questão, tá ok? Se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de resolver para você. O exemplo 8. Determinar o número de vezes que o algarismo 3 aparece na sucessão dos números de 1 a 100 mil. Galera, esse tipo de questão eu te vi. Esse tipo de questão não é o tipo de questão que você encontra, sei lá, no vestibular, tá? No Enem da vida. Talvez no Enem até apareça alguma coisa do tipo. Mas
É o tipo de questão que você encontra mais em concursos. Em concursos públicos pode aparecer sim uma questão desse tipo. Mas aqui a gente vai resolver, a gente pegar uma base do que é o nosso sistema decimal, do como é que ele se comporta, como é que os números aparecem nele, para dar uma base para a gente poder seguir. Então vamos lá. Ele quer saber quantas vezes o algarismo 3 aparece na sucessão dos números. Aí eu fiz uma divisão básica aqui, tá? Você vai ver o seguinte, que o número 3, de 1 até 9, o número 3 aparece quantas vezes? De 1 até 9? 3. Só aparece uma vez, né? Ah, é verdade. 1, 2, 3, depois não aparece mais 3, por favor. Tava Só olhando o aparece gato. uma vez. Ali, ó. Ah, só aparece uma vez, tá bom? Do 10 até o 99, quantas vezes ele aparece? Aí ele aparece um pouquinho mais. 3. Né? O número 3, ele vai aparecer um pouquinho mais. Ele vai aparece aparecer no o 3, quê? no 13, no 23, no 33, no 43 e assim por diante. Exatamente. Ou seja, eu coloquei aqui, você tem que ver o seguinte, eu coloquei aqui 10 vezes. Aí você vai dizer, Ulisses, tu tá errado. Ele não aparece 10 vezes. Ele não pode aparecer 10 vezes. Porque quando chega no 30, ele vai aparecer 2 vezes, né? 33, vai aparecer no 30, vai aparecer no 31. Então, presta atenção o que eu coloquei bem aqui, ó. Eu estou olhando só para o 3 como unidade, tá? No início número, a gente não como vai... algarismo, né? Não. Eu vou olhar ele como unidade. Quando ele aparece lá nas unidades. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou olhando só para quando ele aparece como o 3, o 13, o 23, o 33, o 43, tá? É exatamente isso que você falou. Então, não estou contando a casa do 30, porque na casa do 30 o 3 aparece como dezena. Aqui eu estou olhando só para as unidades, depois a gente vai olhar para as dezenas, tá? Então, só nas unidades do 10, cadê o meu bicho? Tá aqui. Do 10 até o 99 ele aparece 10 vezes. Por quê? Ele aparece uma vez como unidade em cada dezena. Então, 10 vezes. Do 100 até o 999 ele também vai aparecer uma vez como unidade em cada dezena. Então, também dá 10 vezes. Opa! Tá surgindo uma ideia aí? Tá surgindo uma ideia? Você note o seguinte, o nosso sistema é decimal. Então, se você puder trabalhar com ele sempre separando de 10 em 10, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, vamos lá para a nossa notinha de aula. A nossa próxima, tá aqui ela, bonitinha. Não vou salvar, não sou obrigado. Então, vamos lá. Como unidade, ele vai aparecer 10 vezes em cada dezena. Como dezena, ele vai aparecer 10 vezes em cada centena, e assim por diante. Como centena, ele vai aparecer 10 vezes em cada milhar, e esse negócio vai embora. Por quê? Porque eu tenho um sistema decimal, então o 10 sempre vai aparecer quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de coisa, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou precisar ficar contando? Ulisses, então quando eu chegar no 30, eu vou ter que contar várias vezes? Não, você não vai. Por isso que surge uma pequena fórmula, tá? Isso aqui, pessoal, serve para qualquer número. Aqui eu estou contando o 3, mas essa formulazinha serve para qualquer número, tá? Então, o que é que vai acontecer? Do 1 ao 100 mil, que aqui eu escrevi na forma de potência de base 10, a gente vai estudar isso também. Quando eu tenho um número como 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, eu posso escrever ele numa forma de potência de base 10. Como é que você faz isso, né? Você coloca o 10 e conta a quantidade de zeros que tem depois do primeiro umzinho lá no número original. No meu caso é 100 mil, né? São 5 zeros, então vai ficar 10 elevado a 5, tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui eu vou repetir essa fórmula, formulazinha para unidade, para dezena e para centena, para unidade de milhar, dezena de milhar, centena, aí assim vai embora. Então eu vou ter que fazer essa formulazinha, mas você vai ver que ela se repete, é sempre a mesma coisa. Eu coloquei aqui 5 vezes, mas não era necessário, ó. Vou trocar a cor do pincel. Como unidade, ele vai aparecer como? A fórmula é 10 elevado a n menos 1. Não sei se você já viu essa fórmula na sua vida, tá? Eu só fui estudar essa fórmula realmente quando eu comecei a estudar para concurso. E aí eu fui procurar livros e tal. Tem até um livro muito bom aqui, se você puder, tá?
Se você puder... Ele vai aparecer ao contrário lá, né, Bru? Como é que eu faço? Não sei. Lê o nome. Lê o nome. Galera, eu vou tirar uma foto, vou deixar pra vocês, tá? Porque pra vocês ele vai aparecer ao contrário. Lê o nome. É o Matemática para Concurso, do Hilder Góes e do Urbano Tonar. Esse livro é maravilhoso, ele tem aqui tudo de matemática básica que você precisa saber. E focado para concurso, né? Você que pensa em prestar algum concurso aí, alguma coisa, se é que ainda vai ter, do jeito que as coisas estão. Mas estude, né? Vamos ter esperança, vamos ser positivo. Good vibes, não é isso? Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Comunidade, ele vai aparecer lá, olha pra formulazinha lá em cima, ou como eu vou aparecer aqui no canto, olha pra formulazinha, né? Vai dar certo. Olha pra formulazinha aí que é 10 elevado a n menos 1. Então o que é que eu vou fazer? Quem é o n, pessoal? O n é o 5. O n é o 5. Então eu vou só substituir aqui, ó. Vai ficar 10 elevado a n menos 1, ou seja, 5 menos 1 vai dar 4. Então 10 elevado a 4. Quantas vezes o 3 aparece como unidade na associação de números de 1 até 100 mil? Ele aparece 10 elevado a 4. O que é 10 elevado a 4? Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 zerinhos, um zero feio. Então, o 3 aparece como unidade na associação de números de 1 até 100 mil, 10 mil vezes como unidade. Como dezena, pessoal, ele aparece também a mesma quantidade de vezes. Lembra que eu fiz lá em cima e você viu que era sempre 10, 10, 10? E aqui ele está se repetindo também, só que não é 10, né? 10 mil. Então, ó, 10 elevado a 5 menos 1 vai dar 10 elevado a 4, que é esse mesmo número, 10 mil. 10 mil vezes como dezena. Como centena, 10 elevado a 5 menos 1, que dá 10 elevado a 4. Como milhar, 10 elevado a 5 menos 1 dá 10 elevado a 4. Como dezena de milhar, 10 elevado a 5 menos 1 dá 10 elevado a 4. Mesma coisa. A mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Aí você vai pensar no seguinte, e por que eu não coloquei centena de milhar se eu for até dezena? Porque você tem que lembrar que eu estou contando números de 1 até 100 mil. Ou seja, se é 100 mil, ele não aparece como centena de milhares. Só aparece até a dezena de milhar, que foi o que eu contei bem aqui, tá? Por isso que eu deixei desse jeito. Aqui eu tenho 10 mil se repetindo 5 vezes. Se ele está se repetindo 5 vezes, você pode somar aí 10 mil, 10 mil, 10 mil, ou você pode multiplicar, né? 5 vezes 10 mil vai dar o quê? Vai dar 50 mil. Então o 3 aparece, né? Ele foi escrito aí do 1 até 100 mil, 50 mil vezes. É bem fácil usar, quando tem fórmula, né? Fica muito mais simples. Deixa eu me hidratar aqui, que o negócio falha. Dessa vez é água. Dessa vez é água mesmo, não botei chá de gengibre. Então a gente tem aí 50 mil vezes a resposta da nossa questão. Valeu! Vamos para a próxima? Exemplo ou estilo. Exemplo 9, eu só coloquei 4 exemplos, eu acho, se eu não me engano. Foi 4 exemplos, só para completar os 10, tá? E para encerrar isso aqui, essa parte do conteúdo, também não vai nem ficar muito extenso. Mas vamos lá. Ó, escrevendo-se os números de 1 a 537, determine quantas vezes aparecerá o algarismo 8. Ó, a ideia é a mesma. Você tá vendo aí que a ideia vai ser a mesma. Só que lá em cima, na questão anterior, eu tinha o quê? Eu tinha um número fechadinho, bonitinho, né? De 1 até 100 mil. Aqui não, é de 1 até 537. Então a gente vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior. Que cuidado é esse, né? Eu vou decompor o 537. O que é decompor? Pessoal, é aquela coisa que o micro-organismo faz, decomposição. A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma, de decomposição é de separar, né? De dividir as coisas. No caso, decompor é pra gente apodrecer, né? É dividir. Apodreça na matemática. Dividir as coisinhas. A decompor é dividir. Nesse caso, eu estou dividindo como?
existe a decomposição, né, com base 10, né, que a gente faz aquela decomposiçãozinha com base 10, a gente vai estudar aqui também, eu espero. E tem aquela decomposiçãozinha que é só soma, que geralmente a gente aprende quando está iniciando, desculpa. Por exemplo, quando a gente está iniciando os estudos de matemática, você tem, por exemplo, o número 13, o que é o número 13, né, 10 mais 3. O número 1242 vai ficar 1000 mais 200 mais 40 mais 2. A gente faz, isso é decompor, tá? Depois, quando a gente chega no sexto ano, no sétimo ano, não lembro muito bem, eu acho que é no sexto, a gente aprende transformando esses números com base 10. Aqui eu só fiz a soma, eu botei 500 mais 37. Por que eu fiz isso? Porque você vai notar que na questão anterior, a questão que está aí acima ou abaixo, não sei como é que você está vendo, né? Tá de cabeça para baixo. Vai estar de cabeça para baixo. Sei o que acontece. Eu dividi assim porque lá em cima era fechadinho, era um número bonitinho, tinha zeros e tal, para ficar mais legal e para facilitar a nossa visualização, né? Então eu separei assim para quê? Primeiro, para deixar ali 2 zerinhos. Segundo, porque 537, no 37 o 8 já se repetiu. Ao que se refere ao 37, o 8 já se repetiu. Como assim isso? O 8 já se repetiu? Eu fiz o 508, eu já escrevi o 508. Isso só nas unidades, viu? 508, eu já escrevi o 518 e já escrevi o 528. Não escrevi o 538 porque eu paro no 37, né? Então, como unidade, ele já se repetiu 3 vezes aqui na minha contagem. Agora eu tenho que olhar no anterior, né? No 500. Aí vamos lá no 500. O 500, ao mesmo que 5 centenas, escrevi isso aqui só pra gente ir nos termos, né, legais. O algarismo 8 apareceu 10 vezes como unidade em cada dezena, 10 vezes como dezena em cada centena. Foi o que a gente falou anteriormente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 5 centenas é o mesmo que 5, né, vezes 100. Concorda comigo? Beleza. Mas aqui, como eu falei que ele se repete 10 vezes como unidade e 10 vezes como dezena, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o 10 mais 10. Como assim somar, Ulisses? Porque ele apareceu 10 vezes em um, 10 vezes no outro. Então eu não vou multiplicar, eu vou somar. E se eu multiplicar, eu volto para centenas, né? Do jeito que estava. Então o que é que acontece aqui? Vai ficar 5 vezes 10 mais 10. 10 mais 10 é 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Então ele já apareceu aqui, ó, na parte que se refere ao 500, ele apareceu 100 vezes. Mas tinha a parte do 37. Então ficou 3 vezes lá na parte do 37. Lembra que a gente fez aqui em cima? Então ficou 103 vezes. Essa é a quantidade de vezes que o 8 apareceu, tá? Do 1, escrevendo do 1 até o 537. Vamos para a próxima? Vamos para a 10ª e última. Só lembrando que a nossa próxima aula de questões do Enem, que ainda vai ser só com matemática básica, só para a gente ter uma basezinha e ver que no Enem você não precisa ser um gênio para acertar muitas questões, né? Tem várias questões no Enem que são de matemática básica, que você consegue resolver com a regrinha de 3, com uma divisão, com uma simples divisão de informações, uma separação, uma organização, você consegue resolver de boa. Na aula anterior, tá? Vai lá no vídeo, assiste lá do Enem. Tem também isso, né? Eu mostrei para vocês que é muito fácil, tem questões que são muito fáceis, dá para você resolver de boa. Por que eu tô falando isso? Porque no Enem 2019, agora, né, o último que teve, apareceu uma questão que envolve os conhecimentos desse exemplo 10 aqui. E eu vou resolver aqui e lá eu vou resolver essa questão do Enem 2019 para mostrar para vocês que a matemática básica tá, claro que em tudo, né? Em tudo que a gente faz. E lá é uma questão muito bonitinha, gostei dela até. Vamos lá. Qual a 1000ª, 70ª, 32ª letra da sequência ABCDE, 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 AB? Não deu pane na máquina, tá? É isso mesmo. Ela está se repetindo, é uma sequência, ela está se repetindo várias vezes, tá? E ele quer saber qual é a letra que ocupa a posição 1732.
muito simples, né? O que é que você vai fazer? Você tem que lembrar que o nosso sistema, ele é periódico, ele tem uma repetição. Como assim repetição, né? Vamos nós. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois o que é que acontece? 11, 12, 13, 14. Não é isso? O que é que está acontecendo aí? Eu estou separando isso em grupos de 10. Sempre em grupos de 10. Nesse caso, eu não estou separando em grupos de 10, eu estou separando em grupos de 5. Podia ser de 3, podia ser de 2, mas não é. É de 10, é de 5, não é isso? Então, o que acontece aqui? Eu estou fazendo só isso, tá? Para saber a quantidade, né, de números aí, ou qual é a letra, é uma muriçoca, pessoal, que tá me mordendo, me furando aqui. Aqui como o meu período, né? Meu período é de 5 em 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o número 1732 por 5. Só isso. Só isso. Não tem bicho. Aí vamos lá, vamos lembrar das regrinhas de divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Eu vou até dar um tempinho para vocês dizerem aí, né? Já, pronto. Qual é a regra de divisibilidade por 5? É quando ele termina em 10 ou em 5, tá? 10 ou em 10 no caso é 0, né? Termina em 10, 0. Então 100 tá? é divisível por 5. 100 é divisível por 5, termina 1000 em 0. é divisível por 5. Qualquer número que termine em 0. 30, 40, 1000. Qualquer número que termine, tá? em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Qualquer número. Se ele terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Vou lembrar disso lá no fundo, sabe? Assim. Lá no fundo. Então, olha aqui. O que é que acontece? Eu tenho 1732. 1732, obviamente, não é divisível por 5. Galera, quando eu falo que é divisível ou não, eu estou falando de divisão exata. Aquela divisão que não sobra resto, tá? Porque você pode dizer, Ulisses, eu posso dividir qualquer número por qualquer número. Isso é verdade, tá? Você pode dividir qualquer número por qualquer número. Mas quando eu falo, menos o 0, por favor, tá? O 0 não divide ninguém, tá? 11º mandamento, não dividirás por 0. Tá lá, pode olhar. Mas vamos lá. Eu já sei que o 1732 ele não é divisível por 5. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que sobra resto. Se não sobra resto, eu digo que é divisível, viu? Por favor, não confunda as coisas. Então, como você quase fez agora. Como quase fiz agora. 1732 dividido por 5. Depois eu vou ensinar uma regrinha de divisão por 5, que é uma beleza, tá? Não precisa nem fazer essas continhas aqui não. Se você souber multiplicar por 2, você resolve a questão. Então, dividindo 1000, lembrando de novo que eu não vou fazer passo a passo essa divisão, tá? Vou fazer ela direta aqui. Depois a gente vai ver divisões, só multiplicações e assim vai embora. Então, eu tenho o seguinte... 1732 dividido por 5 dá 346. E sobram 2. Essa divisão quer dizer que eu repeti a minha sequência A, B, C, D, E 346 vezes, tá? E sobraram 2 letrinhas para eu encaixar aí na sequência, tá? Vamos lá para a nossa próxima de aula, que é a última. Ó, aí escrevi de novo aqui, né? Ó. O que é que aconteceu? Ela se repetiu 346 vezes e sobraram 2 letrinhas. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 346 vezes e A, B, mais 2. Logo, a letra que ocupa a posição 1732 é a letra B. Acabou. Foi só isso. Questão muito simples, tá? E um conhecimento muito básico que você, se soubesse, não sei se você sabia, não sei se você fez o Enem, mas se você soubesse, você teria resolvido essa questão de boinha, tinha acertado uma, né? Era uma a mais pra você, tá? Então, até a próxima. Se inscreve no canal, compartilha, dá like, dá uma olhada lá no Facebook, tá? Eu vou deixar aqui na descrição ou na tela, ou as duas coisas, tá? Show! Vai estar na descrição.
vai estar lá, você acessa, vai lá na nossa página, curte, dá uma olhada no material anterior. Lembrando que lá eu vou deixar a lista de questões para vocês, 10 questõezinhas de boa, vocês vão resolver brincando. Valeu, povo, até a próxima! Esse negócio aqui tá pronto. Vamos lá, para a próxima. Meu nariz. Para de mexer no nariz, parece que você tá tirando melequinha do nariz. Eu não tô toda hora. tirando meleca do nariz. Mas pode mexer. É tá muito incomodando de o nariz. Toda hora enfia o dedão no nariz. Costume de nariz. Quando não é no nariz, é na boca. Eu nunca vi isso. Parece Não criança. sei, pô. Tá, vamos lá. Vamos pra aula. A descrição não tem como pôr na tela, não. Tem não, eu quero pôr na tela, não pode não pôr na Se tela. você fizer, você Ela é põe. minha editora, tá, galera? Ela é a que diz se funciona ou se não Menos funciona. trabalho. Às vezes eu tenho as ideias, ela diz, não, mas não dá. Aí, Escravidão também já não passou. brigo, Já tá? passou. Escravidão. Não brigo. Escravizado. Não brigo.